irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Também estou muito feliz por estar aqui com os irmãos para continuar o estudo da Palavra de Deus. Feliz por ouvir os irmãos alegres, cantando a Deus com o coral aí, muito bonito. Glória a Deus. E isso nos é motivo de alegria a todos nós. Vamos dar continuidade ao estudo através da Bíblia, estudando livro por livro, dando um panorama geral a respeito de cada livro. Finalizamos o Antigo Testamento e daremos início ao Novo Testamento. Como os irmãos já conhecem, a Bíblia é dividida por seções, para a nossa melhor compreensão. E o Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes. Qual é a primeira parte? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. A primeira parte é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois depois do Pentateuco, os históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, Reis até Esther. Depois dos livros históricos vem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E por fim, o livro dos profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. E o Novo Testamento também não é diferente, ele é dividido em seções também. Assim como o Antigo Testamento é dividido em seções, o Novo Testamento também ele é dividido em seções. Os irmãos sabem dizer qual é a primeira seção da divisão do Novo Testamento? Os Evangelhos. Quais são eles? Exatamente, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois do Evangelho, de qual? Histórico. Qual é o único histórico que tem no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, E vai registrar ali a história como uma história, da missão do Evangelho, da propagação do Evangelho. E vem os livros doutrinários, que são divididos em 2 seções. Livros doutrinários que tratam da explicação da salvação, as cartas paulinas, e o livro doutrinário que trata da explicação da salvação, parte 2, que são as cartas gerais. E dessa forma é dividido o Novo Testamento. Hoje nós vamos apenas dar uma introdução aos Evangelhos, porque são lições bem grandes. De Mateus, por exemplo, umas 8 páginas mais ou menos, não vai dar tempo de nós concluirmos tudo. Então nós vamos dividir por partes, por tópicos, para que não só passemos a informação, mas que os irmãos aprendam, Os irmãos venham a aprender e, como é que posso dizer, venham a manejar melhor a palavra de Deus, Venham ter em mente o que se trata e como nós devemos interpretar. Então, os 4 evangelhos. Primeiramente, por que 4 evangelhos? Primeira pergunta que vem na mente: por que não são 2, não são 3, não é um só? São 4. Os irmãos sabem dizer por que são 4 evangelhos? Quem chuta? Ninguém? A resposta é simples. Pelo fato de haver nos tempos dos apóstolos 4 grupos representativos do povo. Então, são 4 evangelhos, porque no tempo dos apóstolos havia 4 grupos que representavam o povo. Então, eram
pessoas de linguagem diferente, que compreendiam de forma diferente. Então eles foram escritos nos 4 evangelhos, direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, para que todos tivessem a compreensão do evangelho, né? Da vinda do Messias, da salvação que havia se manifestado a todos nós. Os judeus e os romanos são esses os grupos, né? Os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. Então havia esses 4 grupos, né? Os judeus, os romanos, os gregos e a igreja, que era o povo geral, né? que haviam convertido a Cristo. Cada evangelista escreveu para um desses grupos, adaptando-se ao caráter, às necessidades e às ideias dele. Então cada um deles escreveram especificamente a determinado grupo, adaptando as suas ideias, a ideia daquele grupo, né, e a característica do próprio escritor. Então dessa forma foi escrito os evangelhos. Mateus apresenta Jesus como Messias, sabendo que os judeus aguardavam ansiosa pela vinda dele, prometida no Antigo Testamento. Então Mateus, como nós já podemos ver aqui, ele escreveu, né, foi escrito direcionado a esse grupo, que eram os judeus. Então o povo judeu, ele esperava, né, ansiosos pela vinda do Messias, né, pelo Salvador, o Libertador que viria. Então Mateus escreveu adaptando, né, a linguagem. Por isso que nós podemos ver em Mateus, ele usa muitas as referências do Antigo Testamento, né, porque os judeus eram conhecedores da lei, né, do que havia sido prometido, conhecedores dos profetas. Então Mateus, a linguagem de Mateus é direcionada aos judeus. Lucas escreveu para os gregos, um povo culto, cujo ideal era o homem perfeito. Por isso fez que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo como a expressão desse ideal, né? Então Lucas expressa Cristo como o homem perfeito, né? Como aquele o varão perfeito, como está escrito na palavra de Deus. Marcos escreveu Cristo como o conquistador poderoso, porque se dirigia aos romanos, cujo ideal era o poder e o serviço. O Marcos foi escrito ao romano, né? Descreve Jesus como conquistador, né? Todo poderoso. E João tinha em mente a necessidade dos cristãos de todas as nações, e então apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais os ensinamentos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então João, ele é mais profundo no termo espiritual, né? Os demais evangelhos, eles descrevem Cristo de uma forma mais humana, e João não, ele descreve Cristo de uma forma sobrenatural, né? Ele como Deus, ele como ele começa a dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João 14 ele vai dizer, né, que eu vou preparar lugar e quando eu voltar os levarei para mim mesmo, enfim, né? Então ele descreve Cristo como sendo algo mais espiritual, né? Além daquilo da capacidade humana. O princípio da adaptação foi mencionado por Paulo em 1 Coríntios 9, 19. Então, como nós vemos aqui, os evangelhos foram adaptados para cada grupo, né? Por isso que nós mesmos, como cristãos, nós temos que saber adaptar a nossa linguagem para alcançar todos os grupos, né? Eu não vou falar com um grupo que é mais leigo numa linguagem mais culta, né? Então nós temos que saber adaptar o evangelho para todos os ouvintes, e foi isso que os evangelhos foi feito, né? Naquela época ele foi adaptado para todos os grupos daquela época, que era o mundo, né? O mundo naquela época. Então o princípio da adaptação é mencionado lá em 1 Coríntios 9, 19 ao 21. Vamos ler.
1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 21. Vou ler aqui, os irmãos acompanham. Diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E aí, né? Então nós vemos aqui a adaptação do Evangelho para ganhar todos, né? Paulo ele descreveu isso, ele se fez como os judeus para ganhar os judeus, fez como aqueles que seguem estivessem debaixo da lei para ganhar aqueles que assim procediam, enfim, e como aqueles que não seguiam a lei, né? Então ele adaptou, né? Ele se adaptou à linguagem de todos para transmitir o Evangelho de Deus, a salvação a todos os seus ouvintes. Jesus estabeleceu o ministério entre os judeus e os gentios. Compara sua mensagem em Atos. Quem puder abrir aí, por favor, em Atos 13. E outra pessoa, pedir para o pastor abrir Atos 13, do 14 ao 41. E a Mariane, abre aí em Atos 17, do 22 ao 31, para nós compararmos a adaptação da mensagem. Pode ler, pastor. 13, do 14 ao 41. E eles saindo de pé, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentando-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os príncipes da sinagoga: varões irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e temei a Deus, ouvi. Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros da terra prometida, e com um braço poderoso tirou dela, suportando seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, quase 40 anos, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, Deus por sorte a terra deles. Depois disso, por espaço de 430 anos, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Depois pediu o rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando ele foi retirado, lhes levantou outro rei, a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais que sou eu? Quem eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as correias dos pés, das alparcas dos pés. Varões e irmãos. Amém. Tá. E aí, só para a gente compreender, até o 41, né? Mas só para a gente compreender, para quem foi direcionada essa mensagem de Paulo? Gentios. Não aos judeus, né? Por que ela foi direcionada aos judeus? Ele adaptou isso. Estava na sinagoga, então ele faz uma linguagem aqui teológica, né? Ele faz uma exegese, né? Ele vai pegar lá do início e vai discorrer tudo que foi anunciado nos profetas, né? Vai passar por Davi até chegar em João Batista, que anuncia o Cristo, né? Então ele explica
de onde veio o Cristo, né? Ele está dando uma explicação para que os judeus venham compreender. Está vendo este homem, né? Esse é o Cristo que foi prometido desde lá do início. Então é a mensagem que Paulo adaptou aos judeus. E agora vamos ver a outra adaptada aos gentios. Pode ler, Mariana. 17 do 22 ao 31. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os gestos do vosso culto, encontrei também no altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele a quem vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os limites previamente estabelecidos e os limites de sua criação. Para buscarem a Deus, porventura prateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não é por Deus que inunda os livros da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio junto a que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Até aí. Então nós vemos aí a adaptação da mensagem de Paulo para um povo que não conhecia a lei, né? Era um povo pagão, um povo idólatra, que tinha vários deuses. E ele pegou a deixa ali no Areópago, né? Que estava escrito lá, o Deus desconhecido. Então, os gregos, os romanos, a ideia deles era que quanto mais deuses eles tivessem, né? Mais proteção eles teriam. Então eles pegavam o máximo de Deus possível, de todos os povos, de todas as tribos ali. Então até o Deus desconhecido, eles faziam uma oferenda, né? Quando se possível a um Deus que a gente não conhece, né? Eles faziam uma oferenda para que viesse receber a bênção desse Deus. E Paulo pegou a deixa ali, né, desse Deus desconhecido para apresentar Cristo a ele, né? E nós vemos aí que ele não usa o Antigo Testamento para explicar Jesus, né? Ele vai explicar quem é Jesus através das suas próprias palavras, né? Usando a crença deles, né? Aquilo que eles conheciam. Então, dessa forma, nós entendemos que os evangelhos são adaptados a todos os grupos diferentes. Lembrando que o evangelho ele é adaptado a todos os cristãos, né? É um evangelho de salvação, né? Mas para grupos. Naquela época ele foi escrito para grupos diferentes. E hoje não é diferente também, né? Às vezes há um evangelho que tem uma palavra mais difícil, que em outro ele tem uma explicação mais simples, melhor para a nossa compreensão. Sim. É um desafio, né, para missionários que chegam num lugar com uma cultura, né, diferente. Eles têm que, nesse caso, como o apóstolo Paulo falou, ele fez judeu para judeu, quem estava sem lei para os que estavam sem lei, mas até
vocês botam uma observação debaixo da lei de Cristo. Sim. Eu acho que a gente tem que ter uma certa cultura, né, do igual popular, para poder. A gente não pode perder a identidade cristã, né? Mas também você tem que fazer uma forma de adaptação para alcançar No treinamento que eu já ouvi, né, ainda não fiz, mas já ouvi testemunhos, por exemplo, dos radicais, né? E eles passam 2 anos numa tribo, né, determinada aldeia, para aprender a linguagem deles, aprender os costumes, aprender como eles vivem, viver como eles vivem, né? Plantar, pescar, caçar. E eles vão ganhar a primeira confiança daquele povo, para depois de 2 anos eles pegarem e transmitir o Evangelho a eles, né? Então, primeiro nós temos que ganhar a confiança das pessoas, né, para poder transmitir o Evangelho a eles, né? Se você for logo de encontro, assim, é claro que na cidade, por exemplo, muita gente já ouviu falar do Evangelho, né? A gente prega, mas há muita gente ainda que tem um pensamento ignorante a respeito das Escrituras. Então nós temos que primeiro conhecer a pessoa para saber qual a linguagem que nós vamos usar, porque a mesma linguagem que a gente usa para um não é a linguagem que o outro vai compreender, né? Então temos que saber adaptar aí a nossa linguagem para a compreensão de todos. E como o pastor falou, não fugindo, claro, das Escrituras, né? Mas falando numa linguagem que eles possam compreender. Então, é uma linguagem com uma estratégia, né? Uma linguagem de uma forma geral. Sim. Então, continuando, o autor diz: a esse respeito, devemos lembrar-nos de que a mensagem dos evangelhos dirige a humanidade em geral, visto que os homens são os mesmos em todas as épocas. Então, a mensagem do evangelho é para o geral, né? Visto que os mesmos pecados de antigamente são os mesmos de hoje, né? As mesmas crendices, né? Digamos assim, só muda a época. Então, o evangelho ele é para toda a época, né? Para alcançar todas as pessoas. Os antecedentes relevam mais uma razão para a existência de 4 evangelhos, a saber, um evangelho só não teria sido suficiente para apresentar vários aspectos da personalidade de Cristo. Então, ele está dizendo aqui, só o evangelho não seria o suficiente para apresentar os vários aspectos da personalidade de Cristo, né? Então, o evangelho ele representa um aspecto diferente da personalidade de Cristo como do outro, né? Como ele diz aqui, cada um dos evangelhos focaliza de um ângulo diferente. Então, cada um dos evangelhos ele focaliza a trajetória de Cristo de um ângulo diferente. Eu tenho uma ilustração aqui que é fácil compreender, como a gente vê uma história ela é contada de um jeito, e quando vem outro que passou pela mesma história e viu de um ângulo diferente, ele vai contar de uma forma, da forma que ele viu, né? Eu sempre ia lá para a casa da minha irmã, no São José, pelo grande circular ali, né? Dobrava antes, shopping grande circular, ia por uma rua e toda vez eu vinha por outra. Vinha por outra rua, ia por uma, voltava pela outra. E uma vez eu vim pela mesma rua e eu parei, será que eu estou na rua certa? Será que eu entrei na rua errada? Porque eu estava acostumado a ver por aquele ângulo indo, eu não estava acostumado a ver pelo ângulo voltando. Então era a mesma rua, mas para mim eu estava perdido. E aí depois eu vi alguns pontos, não, é essa rua mesmo. Então, o ponto de vista de quem escreveu, né, é diferente de um e do outro, mas a história, o local é o mesmo. E assim os evangelhos foram escritos para a nossa compreensão, né, de ângulos diferentes. Por exemplo, Mateus apresenta Cristo como um rei, Marcos como um conquistador e servo, Lucas como o filho do homem, João como o filho de Deus. Então ele tem essas características, né? O conquistador, o rei, filho do homem, e João como filho de Deus, né? E como eu falei aqui no início, né? Ele vai falar quem era Cristo, né? O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então,
eles são apresentados dessa forma. Essa visão de Cristo é como de um grande edifício, só um lado pode ser exibido de cada vez. Então, como um prédio, né? Se você olha um prédio daqui, você sabe que está se passando por esse lado, mas pelo lado de lá você não está vendo, né? Então, essa ilustração que ele usa aqui para descrever Cristo de todos os lados, né? A história que estamos usando. Amém? O fato dos evangelistas terem escrito os seus relatos de diferentes pontos de vista explica a diferença entre eles, suas omissões e adições, a aparente contradição ocasional e a falta de ordem cronológica. Né? Então ele está dizendo aqui as aparentes contradições, né? Em outras palavras. Né? E algumas pessoas dizem que a Bíblia é a contradição. Nós dizemos que a Bíblia ela não tem contradição. E a gente usa que há uma... é a palavra? Me ajude aí, pastor. Não é uma contradição, mas sim uma... Vou ler aqui, eu acho que lá para frente tem a palavra. Não é uma contradição, mas é tipo a linguagem que foi usada de um e a linguagem de outro, né? Principalmente os judeus, eles pegam isso para combater que a Bíblia, a vinda de Cristo, ela não é verdadeira, né? Os judeus que ainda vivem em Israel como se Cristo ainda não tivesse vindo. Né? Os autores não procuram produzir uma biografia completa de Cristo, levando em consideração a necessidade e o caráter do povo para o qual escolheram os acontecimentos e discursos que destacassem exatamente sua mensagem especial. Mateus, por exemplo, escreve para o povo judeu, fez que tudo no seu evangelho, a seleção de discursos e acontecimentos, as omissões e adições, os agrupamentos dos fatos, servisse para realçar a missão messiânica de Jesus. Então, ele fez com que todos os argumentos ali, né, viessem realçar a missão de Jesus, né, que ele era o Messias, que ele vinha para salvar o povo, né. Então ele pega a linguagem, né, o texto e adapta para o grupo dos judeus. Vamos ilustrar a maneira com que cada evangelista ressalta um aspecto particular da personalidade de Cristo. Suponhamos que 4 escritores que o autor dá esse exemplo, né? Suponhamos que 4 escritores se propõem a escrever a biografia de uma pessoa famosa como estadista, soldado e autor. Um desejaria salientar sua carreira política, colhendo relatos de campanhas e discursos. O outro, os êxitos literários. O terceiro, com a intenção de sublinhar suas proezas no campo militar, descreveria as promoções, condecorações e batalhas nas quais se distinguiu. O quarto, querendo exaltar a virtude manifesta na vida doméstica, descreveria fatos que o mostrassem como pai, esposo, amigo ideal. Então ele dá esse exemplo aqui, né, de uma pessoa famosa que ia escrever esses aspectos, né? Então aquele que tinha uma linguagem política, né, ele ia escrever, por exemplo, a campanha que ele fez, né, a sua trajetória. O outro ia escrever as suas conquistas, suas condecorações militares. O outro ia pegar ali as suas vitórias, né, a sua trajetória, e o outro ia pegar ali a sua vida doméstica, né, como ele era um pai, como ele era um bom esposo, como ele era um bom amigo, e mais ou menos aqui ele ilustra para descrever os 4 evangelhos, descrever como cada um descreveu a Cristo. Os primeiros 3 evangelhos são chamados sinóticos, porque fornecem uma sinopse, vista geral, dos mesmos acontecimentos
e tem um plano comum. Então, os três primeiros, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos porque ele tem praticamente uma visão geral dos acontecimentos, né? E praticamente, tinha um amigo meu que ele falava, ó, que eu me converti, ele falou, olha, Carlos, não precisa ler os 4 evangelhos não, basta tu ler o Mateus, que tudo que está em Mateus já passou, vai se repetir tudo nos demais, né? Então ele tinha essa mente que não precisava mais ler, porque tudo era a mesma coisa, né? Mas não é bem a mesma coisa, né? Tem alguns aspectos diferentes. O Evangelho de João foi escrito em base inteiramente diferente dos outros. Os pontos diferentes entre sinóticos e o Evangelho de João são os seguintes, né? Para a gente finalizar aqui só a diferença dos evangelhos. Os sinóticos contêm uma mensagem evangelística para os homens, não espiritual. O de João contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Então, os três primeiros, como eu já havia mencionado, né, ele vai dar uma mensagem representando Cristo como uma forma humana, né, sua natureza humana, que ele sentiu fome, sentiu sede, né, ele nasceu de uma mulher, né, então ele vai dar essas características. Já o de João vai dar as características espirituais. Nos três evangelhos, nos três, vemos seu ministério na Galileia, no quarto, de modo especial, o ministério dele na Judéia. Então, os primeiros relatam mais o ministério de Jesus na Galileia e o de João relata o ministério de Jesus na Judéia. Nos três, sobressai a vida pública. No quarto, a revelada sua vida particular. É revelada a sua vida particular. Então, os três primeiros é revelada a vida pública de Jesus, e o outro é mais íntimo, né? É revelada ali a particular de Jesus. Nos três, impressiona a sua humanidade real e perfeita. No quarto, sua divindade admirável e verdadeira. Então, essa aqui é a introdução dos evangelhos, né, e do Novo Testamento, para que nós possamos entrar nesse estudo, né? Foi apenas uma introdução para a gente compreender melhor como eles foram escritos, né, os seus aspectos, a que grupo eles foram dirigidos, para que nós possamos compreender melhor a tradução de certas passagens da Bíblia. Às vezes nós lemos e tem passagens que é difícil de nós compreendermos, principalmente que nós estamos muito distantes da linguagem daquela época, né? Que apesar de não ser uma linguagem que era nossa, que não é uma linguagem nossa, né? E é uma linguagem estrangeira, e hoje já quase não se fala mais aquele idioma antigamente, né? Então, os tradutores que já pesquisam para chegar o mais próximo possível da linguagem original. Então, por isso que tem muitas passagens que é difícil para nós compreendermos. Eu creio que tem passagens que naquela época era bem clara para os irmãos que estavam ouvindo, mas que para nós hoje é difícil de compreensão, porque nós não sabemos como era o costume, a linguagem a qual era dirigida a mensagem. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos abrir o entendimento a cada dia mais, para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo querido, Deus eterno, bendito, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia para conosco. Obrigado pela tua palavra, Deus, que foi preservada pelo teu Espírito e direcionada até nós, Pai. E hoje temos esta palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, revela-te a nós através da tua palavra e que possamos viver por ela, Pai. Possamos a cada dia mais nos debruçar e pôr em prática todos os ensinamentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada, abençoa esta igreja, os irmãos que aqui congregam, abençoa a tua igreja em todo o mundo, Pai, aqueles que estão lutando, perseverando, dai força,
Pai, em nome de Jesus. E assim é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém.